Nesta noite, quero que você permaneça comigo até o final, pois Deus quer ministrar algo profundo ao seu coração. Ao término desta mensagem, faremos uma oração especial para que você receba clareza e força diante das decisões que precisa tomar. Todos nós, em algum momento, somos colocados diante de escolhas que moldam o nosso futuro. Às vezes, essas decisões parecem pequenas, quase irrelevantes, mas mais tarde percebemos que elas definiram relacionamentos, rumos profissionais e até mesmo o nosso destino espiritual. A verdade é que nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda oportunidade é um presente dele. Algumas portas são armadilhas sutis, preparadas para nos afastar do propósito. A Bíblia ilustra isso de forma clara. No livro de Gênesis, Ló, sobrinho de Abraão, precisou escolher para onde ir. Ele viu as campinas verdejantes próximas a Sodoma e Gomorra e decidiu viver ali. Parecia a decisão mais lógica e vantajosa aos olhos humanos. Terra fértil, oportunidade de prosperar. Mas aquela escolha o colocou próximo de um lugar onde o pecado e a corrupção dominavam. Anos depois, Deus precisou enviá-lo para fora antes que o juízo caísse sobre aquela cidade. Muitas vezes, as escolhas que mais nos afastam de Deus não são feitas em momentos de rebeldia, mas em momentos de conveniência. Por isso, precisamos de discernimento. Salmos 32:8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Quando seguimos essa instrução, evitamos caminhos que parecem bons, mas terminam em ruína. Outro exemplo é Jonas. Chamado para pregar em Nínive, ele decidiu ir para Tarsis, na direção oposta. Sua escolha não era apenas um desvio geográfico, mas um afastamento do propósito divino. Isso resultou em tempestade, medo e dias de aflição. Quantas vezes, sem perceber, tomamos um navio para Tarsis na nossa vida? Escolhemos a rota mais confortável, mas que nos distancia do que Deus planejou. Talvez hoje você esteja diante de uma decisão difícil, ou tenha percebido que já está em um caminho que não te aproxima do Senhor. A boa notícia é que Deus é misericordioso. Ele não apenas nos alerta antes que tomemos decisões erradas, como também nos resgata quando estamos longe. Provérbios 3, 5, 6 revela o segredo para decisões acertadas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que mesmo que tudo ao redor pareça nos empurrar para um lado, precisamos parar, ouvir a voz de Deus e deixar que Ele guie cada passo. Meu desejo é que enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito Santo traga clareza sobre decisões que precisam ser realinhadas. Deus não quer que você viva confuso ou longe do seu plano. Ele deseja que você esteja no centro da sua vontade, onde sua presença possa te sustentar e seu propósito possa se cumprir. A pressa é uma das armadilhas mais sutis que podem nos afastar do propósito de Deus. Muitas vezes, pensamos que o perigo está apenas nas grandes tentações ou nos pecados evidentes, mas a verdade é que a ansiedade e a precipitação podem nos conduzir a escolhas que não estavam no plano perfeito do Senhor. É como caminhar em um terreno desconhecido durante a noite. A pressa aumenta as chances de tropeçarmos. A Bíblia nos dá um exemplo claro dessa armadilha na vida do rei Saul. Em 1 Samuel 13, o povo de Israel estava prestes a enfrentar os filisteus. O exército inimigo era numeroso e o coração dos israelitas tremia de medo. Samuel, o profeta, havia dito que voltaria no 7º dia para oferecer o sacrifício e buscar a direção de Deus antes da batalha. Porém, ao ver que Samuel ainda não havia chegado e que o povo começava a se dispersar, Saul cedeu à pressão. Ele próprio ofereceu o sacrifício, algo que não lhe cabia fazer. Foi nesse momento que Samuel chegou e disse:
Procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Agora, o Senhor teria confirmado para sempre o teu reino sobre Israel. Porém agora não subsistirá o teu reino. 1 Samuel 13, 13 e 14. A precipitação de Saul custou-lhe o trono. Ele não apenas desobedeceu, mas demonstrou que não confiava plenamente no tempo de Deus. Esse episódio nos mostra que quando tentamos ajudar Deus, apressando o que Ele ainda não liberou, acabamos perdendo a bênção que já estava preparada. Outro exemplo marcante é encontrado no Êxodo. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, demorou mais do que o povo esperava. A ausência do líder fez com que os israelitas pressionassem Arão para fabricar um bezerro de ouro. Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32, 4. Disseram. Na pressa por ter algo visível e imediato para adorar, abandonaram o Deus vivo. A falta de paciência gerou idolatria e trouxe consequências severas. A palavra nos ensina que esperar não é sinal de fraqueza ou passividade. Pelo contrário, é uma demonstração de fé madura. Isaías 40, 31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar é confiar que Deus está agindo, mesmo quando não vemos nada acontecendo. O inimigo sabe que um coração ansioso é mais vulnerável a aceitar soluções fáceis e imediatas. Ele usa a pressa como uma isca, oferecendo atalhos que parecem encurtar o caminho, mas que, na verdade, desviam do destino certo. Quantas pessoas já entraram em relacionamentos errados, assinaram contratos prejudiciais ou se mudaram para lugares errados simplesmente porque não quiseram esperar a confirmação de Deus? O salmista nos aconselha em Salmos 37, 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. É como se Deus estivesse dizendo: não olhe para o progresso aparente dos outros, mantenha-se firme no meu tempo, porque o que tenho para você ninguém poderá roubar. Se hoje você sente a pressão de tomar uma decisão imediata, pare e ore. Pergunte a si mesmo: essa urgência vem de Deus ou vem do meu medo de perder algo? Muitas portas abertas não são bênçãos, mas armadilhas. A porta que Deus abre permanece aberta até que você chegue. A que Ele fecha, ninguém pode abrir. Lembre-se, o tempo de Deus não é apenas perfeito, é também protetor. Ele não retarda suas promessas por descuido, mas porque conhece os perigos que ainda não vemos. Aguardar o momento certo não é perder tempo, mas evitar que o tempo seja perdido com escolhas erradas. Às vezes, a maior batalha que enfrentamos não está ao nosso redor, mas dentro do nosso próprio coração. A luta para fazer escolhas que nos aproximem de Deus e não que nos afastem do propósito que Ele tem para a nossa vida. Deus, em seu infinito amor, deseja nos livrar justamente dessas decisões que parecem certas para nós, mas que no fundo são atalhos perigosos para longe do seu plano perfeito. Nessa noite, quero que você entenda algo essencial. Deus está ativo, mesmo quando parece silêncio. Ele está intervindo para impedir que você faça uma escolha que te levaria a um caminho de dor, fracasso ou afastamento espiritual. Ele não quer que você tropece na pressa, na dúvida, nem na ansiedade. Ele quer que você espere, confie e ouça a sua voz. Na Bíblia, vemos esse livramento divino no momento em que Deus chamou Abraão para sacrificar seu filho Isaque. Mesmo diante do pedido mais difícil, Deus parou Abraão no último instante, não porque ele desejava o sacrifício, mas porque sabia que aquela escolha poderia custar a promessa. Deus o livrou de uma decisão que poderia destruir tudo o que ele já havia planejado. Gênesis 22.
Assim como Abraão, muitas vezes estamos diante de decisões que testam nossa fé e nossa confiança. Porém, Deus não nos abandona nesse momento. Ele quer que saibamos que mesmo quando não entendemos o porquê de uma espera, Ele está nos protegendo de escolhas que nos afastariam do seu propósito. Outro exemplo é o profeta Jonas, que tentou fugir do chamado de Deus para pregar em Nínive. Na tentativa de escolher um caminho mais fácil, Jonas acabou dentro do ventre de um grande peixe. Um livramento inusitado, mas necessário para que ele reconsiderasse sua decisão e obedecesse ao plano de Deus. Jonas 1:3. Deus nos livra até de nós mesmos quando tentamos escolher caminhos errados. Hoje, Deus quer falar diretamente ao seu coração e dizer: não aceite atalhos que só vão atrasar o seu destino. Não ceda à pressa ou ao medo. Confie em mim e espere pelo tempo que preparei para você. O Salmo 32:8 nos traz uma promessa consoladora. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Isso significa que Deus está olhando por você, está guiando cada passo e quer que você escolha o caminho certo, mesmo que seja o mais difícil à primeira vista. Por isso, se você está prestes a tomar uma decisão importante, pare um instante, ore e peça a Deus que te livre das escolhas erradas, da pressa que confunde, da ansiedade que cega. Permita que Ele guie seu coração, que traga clareza e segurança. Deus é o Deus do livramento, da direção e do propósito. Ele quer que você se mantenha firme, caminhando no caminho que Ele traçou para você, sem se desviar por atalhos que só parecem promissores, mas que desviam do destino que Ele tem preparado. Nessa noite, abra seu coração para esse livramento divino. Confie, espere e permita que Deus te mostre a escolha que te aproxima dele e do propósito eterno que só Ele pode realizar em sua vida. Na caminhada cristã, aprender a reconhecer a voz de Deus é fundamental para evitar decisões que nos afastam do seu propósito. Muitas vezes, o nosso maior inimigo não é o mundo lá fora, mas a confusão interior, o ruído da ansiedade, do medo e da dúvida que nos cegam para a direção divina. Deus nos fala, sim, Ele se comunica conosco através da sua palavra, do Espírito Santo, das circunstâncias e até da paz ou inquietação que sentimos no coração. Mas para discernir essa voz, precisamos estar atentos, em silêncio e com o coração aberto para ouvir. O profeta Samuel nos mostra um belo exemplo disso. Quando Deus chamou Samuel para ser profeta, ele não reconhecia de imediato a voz do Senhor e confundia com a voz do sacerdote Eli. Foi somente quando Eli o instruiu a responder: "Fala, Senhor, porque o teu servo ouve", que Samuel começou a entender como Deus se comunicava com ele. 1 Samuel 3. Essa história nos ensina que precisamos estar dispostos a escutar, a buscar e a aprender a identificar a voz de Deus. Reconhecer a voz divina é essencial para evitar escolhas erradas. Afinal, como decidir corretamente se não sabemos para onde Deus nos direciona? A Bíblia diz em João 10:27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem." Quando estamos conectados com Jesus, conseguimos distinguir seus sussurros da confusão do mundo. Mas essa sintonia exige prática, disciplina e entrega. Para reconhecer a voz de Deus, precisamos cultivar algumas atitudes importantes. 1. Mergulhar na palavra de Deus. A Bíblia é o manual da nossa vida. Quando a conhecemos, o Espírito Santo usa as Escrituras para nos orientar e advertir. A palavra é como um farol que ilumina o caminho e revela os sinais que Deus quer mostrar. Sem a base bíblica, podemos ser facilmente enganados por pensamentos e emoções momentâneas. 2. Cultivar a oração constante. Embora a oração verdadeira seja uma conversa, não um monólogo, nela abrimos espaço para ouvir Deus.
Muitas vezes, a resposta chega no silêncio, na calma, após o clamor. A oração não serve apenas para pedir, mas para escutar. 3. Observar as circunstâncias. Deus também fala através das portas que abre e fecha, das pessoas que coloca em nossa vida e dos acontecimentos que nos cercam. Às vezes, um bloqueio inesperado pode ser um livramento disfarçado. 4. Buscar conselhos sábios. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros, eles se firmam. Pessoas de fé e experiência podem ajudar a confirmar se aquela direção é realmente de Deus. 5. Sentir a paz no coração. A paz que excede todo entendimento, mencionada em Filipenses 4:7, é uma marca clara da presença de Deus e de sua aprovação. Quando a decisão gera inquietação, é sinal para pausar e reavaliar. Muitos cristãos tomam decisões apressadas porque não têm esses filtros em ação. A voz do mundo, do medo, do orgulho ou da ansiedade pode se confundir com a voz de Deus e levar a escolhas que causam sofrimento e afastamento do propósito divino. O rei Davi, por exemplo, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, cometeu erros graves ao não esperar a direção do Senhor. Ele tomou decisões impulsivas que quase destruíram sua família e seu reinado, segundo Samuel 11. Mas a Bíblia também mostra sua humildade em buscar perdão e restauração, provando que mesmo depois do erro, a voz de Deus pode restaurar e reorientar. Reconhecer a voz de Deus também nos protege da falsa profecia e dos enganos espirituais. A Bíblia adverte que surgirão muitos falsos mestres, tentando nos desviar, segundo Pedro 2. Por isso, a fé precisa ser fundamentada na Escritura e na experiência real com Deus. Se você sente que está confuso diante de uma decisão importante, que a ansiedade quer te dominar, que a pressa quer te levar para longe do caminho, lembre-se, Deus quer que você ouça a voz dele. Ele quer te guiar, te proteger e te livrar das escolhas erradas. A palavra final para esta noite é esta: não tema esperar pelo tempo de Deus. Não se precipite. Fortaleça sua intimidade com Ele para que sua voz seja clara e firme no seu coração. O livramento que você precisa para não errar está nessa conexão profunda e sincera. Na jornada da fé, um dos maiores desafios que enfrentamos é resistir à tentação de tomar atalhos, soluções fáceis e rápidas que parecem resolver nossos problemas, mas que, na verdade, nos desviam do propósito que Deus tem para nós. Essa tentação aparece muitas vezes quando estamos cansados, ansiosos ou quando as respostas parecem demorar demais. Mas Deus quer que você saiba que o caminho da pressa e dos atalhos é perigoso e pode trazer consequências duradouras. Em Provérbios 14:12 lemos: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Tomar atalhos, mesmo quando parece uma saída, muitas vezes é um convite para a destruição espiritual e emocional. O inimigo usa essa estratégia para que você se desvie do plano perfeito que Deus preparou para a sua vida. A Bíblia nos apresenta inúmeros exemplos de pessoas que enfrentaram essa tentação. O rei Saul, por exemplo, no capítulo 13 de 1 Samuel, deixou-se levar pela ansiedade e desobedeceu a Deus ao oferecer o sacrifício que deveria ser feito somente pelo profeta Samuel. Esse ato impulsivo custou-lhe o trono e o favor divino. Saul escolheu o caminho mais fácil para tentar ajudar a Deus, mas perdeu a bênção que estava reservada para ele. Você já se sentiu pressionado a agir rápido para resolver uma situação? Talvez tenha pensado em tomar decisões que fugissem do conselho de Deus apenas para aliviar a pressão do momento? Saiba que Deus entende essa luta, mas Ele deseja que você confie nele
e permaneça firme mesmo quando o caminho parecer lento ou difícil. Jesus, durante seu ministério, também enfrentou tentações para desviar do plano do Pai. No deserto, Satanás ofereceu a Jesus atalhos para conquistar o mundo sem passar pela cruz. Mateus 4. Mas Jesus resistiu, porque sabia que a obediência ao propósito divino é o verdadeiro caminho da vitória. Vencer a tentação dos atalhos exige firmeza, fé e conexão profunda com Deus. Aqui estão algumas atitudes que ajudam nessa batalha. 1. Fortaleça sua fé diariamente. A fé é o escudo que apaga os dardos inflamados do inimigo. Efésios 6,16. Quanto mais você se alimentar da palavra e da presença de Deus, mais preparado estará para resistir. 2. Lembre-se das consequências. Pense nas histórias bíblicas e na sua própria experiência. Atalhos podem parecer vantajosos a curto prazo, mas trazem prejuízos maiores depois. 3. Confie no tempo de Deus. A pressa cega, o desespero faz você pular etapas, mas Deus sabe o tempo certo para tudo. Eclesiastes 3:1. 4. Busque apoio espiritual. Ore. Converse com irmãos mais maduros na fé e peça sabedoria para o Espírito Santo. Tiago 1:5. 5. Tenha paciência e perseverança. Romanos 5:3-4 nos lembra que as tribulações produzem perseverança, caráter e esperança. É normal sentir o impulso de fugir do sofrimento ou da espera, mas Deus quer que você seja fortalecido nesse processo, pois é assim que o seu caráter é moldado. Lembre-se também do exemplo de José, que poderia ter desistido ou tomado atalhos errados durante a injustiça que sofreu. Ele, porém, confiou em Deus e o Senhor o exaltou no tempo certo. Gênesis 37:50. Por fim, Deus deseja que você entenda. O verdadeiro livramento não está em escapar das dificuldades, mas em permanecer no caminho dele, obedecendo e confiando, mesmo quando não entende tudo. Nessa noite, faça uma pausa e pergunte-se: estou tentando apressar algo que Deus está preparando? Estou buscando atalhos que podem me afastar do propósito? Se a resposta for sim, peça a Deus que te fortaleça para resistir, que te ilumine para reconhecer sua voz e que te conduza pelo caminho certo, mesmo que pareça mais longo. Confie, porque o Senhor é fiel e jamais permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. 1 Coríntios 10:13. Ele está contigo para livrar você das escolhas erradas e te guiar para a vitória que Ele já preparou. Chegamos ao momento em que tudo faz sentido. A vida cristã é uma jornada de escolhas diárias. E Deus está pronto para te livrar das decisões que te afastam do propósito dele. Ele deseja que você saiba que, mesmo nas noites mais escuras, Ele é a luz que guia, o escudo que protege e o amor que restaura. Você aprendeu até aqui que a pressa, a ansiedade e o medo são inimigos silenciosos que podem te levar a caminhos errados e que Deus quer te livrar desses atalhos perigosos. Também viu como reconhecer a voz dele, como vencer a tentação dos atalhos e como esperar no tempo certo do Senhor. Mas tudo isso só se concretiza na prática diária da fé, da confiança e da entrega total a Deus. A vitória não é a ausência de luta, mas a certeza de que Ele está contigo, segurando sua mão e guiando cada passo. Agora, quero te convidar a fechar seus olhos e abrir o seu coração para esta oração de entrega e livramento. Ela não é apenas palavras, mas um pacto de fé entre você e Deus. Oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante de Ti nesta noite, reconhecendo que muitas vezes fui apressado, ansioso, e tomei decisões que não estavam no Teu perfeito plano. Peço perdão por cada escolha que me afastou do Teu propósito. Eu entrego a Ti o controle da minha vida, Senhor. Livra-me nesta noite de toda decisão errada que me levaria para longe da Tua vontade. Guia meus passos pelo caminho da obediência e da fé.
Dá-me discernimento para ouvir a tua voz e coragem para seguir a tua direção, mesmo quando o caminho for difícil. Renova minhas forças para esperar no teu tempo e confiar no teu cuidado. Afasta de mim a pressa, o medo e a ansiedade que tentam me desviar. Eu creio, Pai, que Tu és o Deus do livramento, o Deus que abre portas que ninguém pode fechar e que fecha portas que não são para mim. Eu escolho confiar em Ti, mesmo quando não entendo, porque sei que o Teu plano é perfeito. Obrigado, por me proteger e me amar incondicionalmente. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Lembre-se, Deus está contigo. Ele quer que você viva a plenitude do propósito que Ele tem preparado. Que a paz dele guarde seu coração e sua mente e que a esperança renasça a cada amanhecer.